E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial. Sou o professor Gregório e a gente vai hoje falar da inclinação da reta tangente, tá certo? Que é a porta de entrada para a definição da derivada. Então, a meta da aula da gente é apresentar a inclinação da reta tangente a uma curva dada, com o objetivo de, no final, a gente aprender a calcular o coeficiente de inclinação dessa reta e compreender o conceito do limite da razão incremental. Como requisito, a gente precisa entender de alguns tópicos sobre funções e sobre o limite dessas funções, tá certo? Então vamos lá, vou começar aqui pela definição 9.1. Suponha que A seja um ponto do domínio de f, né? Ou seja, f de A está definido. A reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P de coordenada x igual a y igual a f de A é a reta de equação reduzida y igual a mx mais n, onde m é o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, sempre que esse limite existir, tá certo? Então vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo 9.1. Encontre a equação da reta tangente à curva f de x igual a x ao quadrado em x igual a 3. Então a gente vai fazer o cálculo dessa reta tangente a essa curva nesse ponto, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte. Então primeiro, né? Nós vamos determinar o ponto. A gente vai determinar o ponto 3f de 3, tá certo? Então 3f de 3 vai ser o seguinte. Então vamos calcular logo o f de 3, né? Então o f de 3, gente, ó, o f de 3 é igual, como a curva é x ao quadrado, então 3 ao quadrado. Então, logicamente, isso aqui é 9. O nosso ponto P, então, né, é o ponto de coordenada 3 e 9, tá? Ok, então esse é o nosso primeiro passo. Determinamos o ponto de tangência, tá certo? Segundo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição de que m é igual ao limite quando x tender a 3 de quem, né? De f de x menos f de 3 dividido por x menos 3, tá? Então esse limite, quando a gente montar, ele vai ficar assim, né? Então m é igual ao limite quando x tender a 3 de quem? De f de x. F de x é x ao quadrado. Então x ao quadrado, não é? Menos f de 3, que foi o 9, sobre x menos 9. X menos 3. Logicamente, quando a gente aplicar aqui as propriedades dos limites, a gente vai encontrar o índice de determinação 0 sobre 0. Tá certo? Então, primeiro a gente vai dar um tratamento a esse termo x ao quadrado menos 9. Ora, x ao quadrado menos 9, pessoal, é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou seja, é uma diferença entre dois quadrados. Que a gente tem uma propriedade, né, lá nos produtos notáveis, que diz o seguinte, que x ao quadrado menos 3 ao quadrado pode ser escrito como x menos 3 vezes x mais 3, tá certo? Isso é uma propriedade que a gente já falou em outras aulas e que a gente está aplicando aqui agora. Bom, então vamos reescrever o nosso limite, né? Então, o limite, quando x tender a 3, ó, quando x tender a 3 de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, a gente pode escrever esse limite da seguinte forma, né? Isso é igual ao limite quando x tender a 3
E agora sim, nós podemos escrever essa expressão aqui da seguinte maneira: x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Então a gente pode observar que a parcela x menos 3 ela tanto está no numerador como no denominador. Então a gente pode usar o cancelamento, né? Então essa parcela eu posso cancelar com essa parcela aqui. Ou seja, né, o nosso limite ele fica sendo o quê? Ele fica sendo limite quando x tende a 3 de x mais 3, pessoal, de x mais 3, que a gente já, pelas propriedades dos limites, pode aplicar 3 mais 3, que é igual a 6, né? Como esse limite é o m, então a gente acabou de achar o m, que é o coeficiente de inclinação da tangente, tá certo? Então esse foi o nosso segundo passo, tá? Dá um destaque aqui para ele, o nosso segundo passo. Legal. Qual é o terceiro passo, né? O terceiro passo da nossa questão é justamente montar a reta, tá bom? Então a reta ela tem essa equação aqui, y igual a mx mais n, né, que é chamada de equação reduzida. Nós temos o m, que é 6, e temos o ponto de tangência, que é P, né, 3 e 9. A gente vai usar essas duas informações para montar a reta. Então essa nossa reta ela já pode ser escrita da seguinte maneira, né? Y é igual a 6x mais n. Bom, aqui falta a gente encontrar n, né? Vamos fazer o cálculo de n. Só que para a gente calcular n, eu vou usar justamente o ponto P, né? Então a gente sabe que do ponto P, esse ponto ele tem que pertencer a essa reta. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que y de P tem que ser igual a 6x de P mais n. Ora, y de P e x de P estão justamente aqui, ó, x de P e y de P, tá certo? Então a gente substitui da seguinte maneira, né? Então 9 é igual a 6 que multiplica 3, que é o x de P, mais n, né? Logicamente que isso é 18 mais n igual a 9, de maneira que, né, n seja igual a 9 menos 18. Ou seja, o nosso n ele é igual a menos 9. Então, feito isso, a gente tem aqui a equação da tangente. Tá bom? Então, y igual a 6x menos 9 é justamente a tangente a f de x igual a x ao quadrado em x igual a 3. Tá certo? Então tá aí respondida a questão. Eu vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra essa equação, tá? Então tá aqui, né, o gráfico de f de x igual a x ao quadrado, tá bom? É uma parábola. E o ponto P, ele é o ponto de coordenada, né? Ele é o ponto de coordenada 3 para x e 9 para y, tá? Então tá aqui o nosso ponto P. Não deixa negar aqui, né, o gráfico aqui, tá bom? O que a gente quer? A gente quer a equação que passe nesse ponto e só toque o gráfico de f exatamente nesse ponto, que foi aquela nossa reta, a reta y igual a 6x menos 9, né? Então tá aqui a nossa reta tangente, tá certo? Então, ó, ela realmente só toca o gráfico de f no ponto P. Tá ok, pessoal?
Então foi isso, gente. A, a ideia da nossa aula era mostrar que o coeficiente, né, de inclinação da tangente é o limite, tá certo? É aquele limite lá que aprendemos inclusive na aula, que é um limite quando um ponto, né, onde dois pontos da secante chegam para se aproximam, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando aí de limites, mais especificamente de derivadas. Um abraço para vocês. Até mais.